Boa noite, meus amigos, todos aqueles que nos acompanham. Hoje, 9 de setembro, 7h02. Meu amigo Rodrigo Amaral, gente fina demais da conta, assim como o simpaticíssimo Carlinhos. Me permite chamar de Carlinhos, né, Carlinhos? Todo mundo te conhece Com como certeza. Carlinhos. É isso aí. Todo mundo só me conhece como Carlinhos. Boa noite a vocês dois. Eu gostaria que eu já conheço todos vocês que fazem Gostaria que você se apresentasse. Carlinhos, vou começar com você. Fale um pouquinho sobre você, meu bom amigo. Vamos lá. Então, meu nome é Carlos Henrique, né? Mas como você já disse, todo mundo me conhece como Carlinhos, né? Tenho 36 anos, desde 2008 trabalho na linha de frente do atendimento da Energisa, onde tem um convívio muito grande com a população da nossa cidade e faço o que gosto. Igual todo mundo sempre fala, meu serviço é bem feito porque eu faço uma coisa que gosto, de lidar diretamente com o público e com o ser humano. E sou cataguasense mesmo, sou deficiente, como todas as pessoas sabem que é o PCD, né? E estou aí essa minha vida nova nos meus desafios, buscando os meus desafios como sempre busquei. Parabéns, Carlinhos. Está na linha de frente trabalhando lá e trabalhando muito bem, diga-se de passagem. Obrigado. Meu amigo Rodrigo, cara, sensacional, já conversamos. Era para a gente conversar mais também, não, Rodrigo? Já conversamos muitas vezes. Tem uma cabeça muito boa. Se apresente, meu amigo. Fale um pouquinho sobre você. Era. Fale. Tá muito corrido, né, Henrique? Mas a gente vai conseguir se encontrar mais vezes, com certeza. Meu nome é Rodrigo Amaral, boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo a live. O pessoal tá chegando aí, vai chamando mais gente para a live. Meu nome é Rodrigo Amaral, eu sou escritor, eu agora estou trabalhando com fungicultura e eu sou funcionário da prefeitura desde 2007. Eu sou concursado, passei em primeiro lugar no concurso na época. O seu pai, Henrique, foi quem me nomeou. Então, assim, essa live, esse momento é muito importante para mim, de verdade. Eu trabalho na prefeitura como instrutor de artes de ofício, eu trabalho nas periferias, eu rodo Cataguases toda. Provavelmente alguém que está nessa live, que às vezes nem me conhece como Rodrigo, já me viu andando de bicicleta para baixo e para cima. E a gente está nessa luta aí para fazer uma Cataguases melhor. É só chamando gente boa que a gente consegue. É isso aí, isso com mesmo. Meus parabéns a todos dois e aqueles muitos que nos ouvem também pelo amor a Cataguases. E você, Rodrigo, representa não só esse belo serviço, a bela função do serviço público, mas também como instrutor de ofício, né, de oficinas e tudo, e um educador, como você muito bem disse. Pode falar da necessidade que nós percebemos daqui de fora, e vocês daí de dentro da prefeitura vão saber muito mais, da necessidade de a gente olhar para o servidor, né? De começar um trabalho com o servidor, para aquilo que o Carlinhos faz muito bem lá no atendimento dele ao público, de ter essa receptividade, né? De ter esse bom trato com o cidadão catarinense. Fala um pouco dessa necessidade do servidor, dessa carência que o servidor público tem sofrido, Rodrigo. Porque eu vou te lembrar, você deve ter acompanhado uma live que eu comentei, que eu fiz com o Fernando Pacheco, há uns 2 meses atrás, o nosso deputado estadual, e aí nós nos debruçamos sobre essa necessidade de voltar um olhar atento e cuidado ao servidor. Acompanhei. Sim, com certeza. A prefeitura, ela tem, assim, para o público em geral entender, 3 tipos de pessoas que trabalham na prefeitura. Então, você vai ter os concursados, que é o meu caso, que são pessoas que se dedicaram, estudaram, correram atrás, passaram em concurso. Você vai ter os temporários, que às vezes tem alguma emergência na prefeitura, ou mesmo algum contrato temporário, são pessoas que passam pela prefeitura e ajudam com o seu trabalho, com o seu empenho. E você tem aquelas pessoas que são comissionadas. Então, o gestor público, no caso o prefeito, ele escolhe algumas pessoas de confiança para estar do lado dele. O problema é quando essas relações começam a ficar um pouco estranhas. Então, é muito comum que o administrador coloque alguém comissionado que não está preparado para exercer tal cargo. E isso cria um ruído,
Porque os servidores concursados, que já estão lá há anos, eles sabem fazer o trabalho. E, ao meu ver, eles devem ser valorizados. Porque os outros passam pela prefeitura. A gente fica. E são esse servidor que precisa ser valorizado, que precisa ser visto, que precisa ser colocado um holofote sobre ele, porque é esse servidor que vai estar lá na ponta, que vai estar no serviço da saúde, no posto de saúde, no CRAS, é aquele servidor que você vê até varrendo a rua. Eu vou muito em Sereno, quando você vê o pessoal lá varrendo a rua, aquele pessoal é concursado, aquele pessoal entra, gestor, sai gestor, aquele pessoal está lá, cumprimenta essas pessoas, abraça as pessoas quando você puder, porque o servidor ele precisa se sentir amado. E muitas vezes não tem acontecido isso, infelizmente. Você disse muito bem, Rodrigo, o servidor precisa se sentir amado e precisa ter essa estrutura para atender a população muito bem e ter essa necessidade de ter esse retorno, né? O Rafael lembrou muito bem sobre a sua passagem no IDAIC. Há pouco agora ele falou sobre essa contribuição que você teve. Mas eu faço essa percepção, Rodrigo. Sim. Outra colocação muito boa sua também que a gente não tem visto, né? Falta esses gestores de hoje, essa preocupação com o público, o conhecimento e a percepção de que eles vão passar, né? Os gestores vão passar, e vocês, servidores, ficam, o patrimônio da prefeitura fica. Isso é o mais importante nisso tudo. E as conduções dos nossos administradores não têm se pautado nesse sentido, né? Tem se preocupado só com um pequeno grupo ou com o centro da cidade. Isso é muito importante. Essa valorização do servidor é importantíssima. Eu acredito que até como uma forma de inclusão, que o Carlinho sabe, tem conhecimento muito, essa necessidade de se você ter esse trabalho de cuidado com o servidor, você valorizá-lo, você ter essa inclusão também para dentro da prefeitura, né, Carlinhos? Não, com certeza. Porque, igual que eu falo, desde o momento que a pessoa ela se sente confortável, valorizada no seu trabalho, ela consegue render muito mais, tem um objetivo muito mais amplo e consegue acompanhar uma facilidade muito grande do seu trabalho e com resultados bem melhor do que se ela não ser valorizada. Eu digo que quando a gente está sendo valorizado de qualquer forma, desde um pagamento em dia, a um ticket de alimento em dia, ou até mesmo uma cesta básica, o que for, um benefício, tudo em dia, você consegue ter o seu valor e você consegue ter uma perspectividade muito boa. E sem falar que é importante isso, né? Porque você tem, todo mês você tem ali o seu boleto para chegar. E muitas vezes a gente perde nisso daí, que aí atrasam aqui, atrasam Sim. ali, e a insegurança muito grande de poder fazer. Eu estou falando que às vezes eu deparo muito com as pessoas falando, eu trabalho no órgão público, meu salário está atrasado, como é que eu vou fazer? Eu estou apertado nisso. E isso é uma insatisfação muito grande do público, infelizmente. Perfeito. Essa inclusão, essa valorização do próprio servidor. O André, pode falar, desculpa, Rodrigo. Eu ia comentar sobre o André. Não, sem problemas. É que o André ele falou muito bem. É importante capacitar os servidores, fazer com que, além deles se sentirem abraçados, o gestor ele tem que dar oportunidades para os servidores estarem sempre se capacitando, sempre estudando, inclusive fazer cursos em outras cidades, um workshop, e principalmente uma coisa que infelizmente tem sentido falta nas últimas gestões, é o aparelhamento mesmo. Tanto o aparelhamento de equipamento físico, quanto o aparelhamento dos locais de trabalho. Então, é muito comum você ir hoje em Cataguases, em um posto de saúde, aqui mesmo no meu bairro São Nascente, o quanto tempo que o posto de saúde ficou praticamente abandonado, você chega e percebe as infiltrações, você percebe que é como se tivesse sido deixado. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o servidor tenha um local digno de trabalho para que ele possa prestar um serviço de ótima qualidade para a população. Então, essa valorização, ela perpassa tudo isso. Ela perpassa capacitação, como o André bem disse, e ela perpassa também o fato de que os locais de trabalho têm que ser aptos para a população
consiga ter o que ela precisa no momento que ela precisa. E essa conjunção dessa participação de treinamento incentiva tão o quanto o funcionário de uma forma que ele consegue se sentir valorizado e dar resultado lá na frente. Às vezes você pensa que não, é um treinamento, é um curso que eu vou dar que é simples. Mas desde o momento que ele consegue ter um curso, ele já começa a ver a valorização dele e ter um objetivo de crescimento e valorização. Isso é muito importante. O André sabe muito bem disso, que trabalhou vinculado ao RH da prefeitura, dando bem lembrado, Rodrigo. E dá ele aí o exemplo dele, falando do valor do servidor público municipal, na figura do nosso deputado Fernando Pacheco, né, que depois de 30 anos como funcionário da prefeitura, hoje representa a nossa querida Cataguases na Assembleia Mineira, né? Isso é necessário. Eu acho que eu já tive, nessas muitas conversas que eu tenho dado, eu acho que eu já falei isso em live. Com certeza. Me perguntaram qual que era o primeiro objetivo, se a gente estivesse na prefeitura, de um próximo gestor, era necessariamente, eu falei, necessariamente passa e começa pela capacitação, né, Rodrigo? Por essa melhoria de toda a estrutura do servidor, né? Seja ele até por sistema muito atual, importante, muito importante. Né, sistema de integração entre as secretarias, porque tudo é uma engrenagem, deveria funcionar como uma engrenagem, e você ter essa informatização, novos sistemas, facilitaria muito, né, Rodrigo? Deveria. Você necessariamente, na ocupação que você tem, você sabe disso, né? Verdade é que o que a gente sente, os nossos servidores sentimos, é que falta mesmo as secretarias da cidade trabalharem como uma máquina só, como uma máquina unida. Eu já encontrei várias situações onde, às vezes, a Secretaria de Assistência Social precisa da educação, ou a educação, que eu também já trabalhei na educação, daqui a pouco a gente vai voltar no assunto IDAIC, que é um assunto muito interessante de falar, precisa da saúde para poder dar um curso, e, infelizmente, parece que são empresas diferentes. Não deveria ser assim. Deveria com que cada secretaria conversasse uma com a outra e trabalhasse como uma engrenagem só para que a máquina funcionasse. Mas parece que falta ali alguma coisa para fazer a coisa andar para frente, e eu acho que é vontade política e uma falta de entrosamento entre os gestores das pastas, infelizmente. Isso não é difícil fazer, né? Isso não é difícil fazer, isso é iniciativa, não é necessariamente gasto de dinheiro público, né? É uma iniciativa que precisa ter, né, esse trabalho de visitar, ter o gestor público visitando as secretarias e ampliando essa conversa, esse diálogo. Quando a gente fala em diálogo, esse diálogo ele tem que começar, mas ele tem que começar com o próprio servidor, entre os serviços da prefeitura. E essas alianças políticas hoje, indevidamente postas nesse próximo pleito eleitoral, elas mutilam o trabalho do serviço público, né? Você, por essas alianças, deixa cada setor da prefeitura ocupado por um partido político, e esse diálogo necessariamente não vai acontecer, né? Muitas vezes, na sua grande maioria das vezes. Rodrigo, não ocorre. O Rafael está lembrando aqui, eu não posso deixar de falar. O Rafael falou, e teve outra pessoa que falou aí também. Um abraço ao Carlos Augusto da Silva Soares, mais conhecido como Carnem, grande amigo aqui da Rua do Pombo. Um abraço, Carnem. Sim. O Rafael estava falando do IDAIC, da importância que representou esse IDAIC, e para mim é motivo de grande orgulho, porque o IDAIC é resultado do governo Tarcísio Henriques, que hoje tem tanto reconhecimento por ele, dessa importância, que nos mostra, nos deixa evidente essa necessidade de se ter um modelo igual, né, Rodrigo? E eu sei que você contribuiu muito nisso lá atrás, nesse trabalho com o jovem, né, de você ter essa participação com o jovem, esse cuidado com o jovem. Sim, eu trabalhei no IDAIC em 2007 até 2015, e quando eu cheguei no IDAIC, ele já tinha cerca de 150 alunos, mas ele já chegou até 600. Eram 2 escolas do IDAIC. Era masculino lá no Ribeiro e a São José, que era no outro morro, e acabou. Sim.
Quando eu cheguei já não havia mais divisão, já era junto. Quando eu cheguei já havia um declínio, a gente estava tentando já estava misturado, a gente estava tentando segurar, mas à medida que as últimas administrações foram acontecendo, o negócio degringolou mesmo. Eu vou te dizer que quando eu saí do IDAIC, quando eu saí da pasta da educação e passei para assistência social, eu me lembro que haviam 30 funcionários para uns 35, 37 alunos. Se cada funcionário pegasse 2 alunos no braço, não ia ter aluno para todo mundo pegar. Porque o que é uma lástima. O IDAIC ele é um projeto, um pioneiro em educação integral no Brasil, foi uma das 5 primeiras escolas do Brasil que colocaram isso para acontecer. Era uma escola sítio que tinha tudo de produção local, carne, açude, tinha criação de galinha, tinha criação de porco, e por algum motivo o negócio foi acabando. Eu me lembro que a gente falava na época sobre a canabilização do IDAIC, que as administrações, quando precisavam de uma coisa, iam lá e tiravam do IDAIC, mas nunca tinha um reinvestimento. E aí até que um momento que, infelizmente, ele ia acontecer isso. E aí eu acho que o Carlinho pode falar um pouco sobre isso, da situação atual que o IDAIC se encontra hoje. Igual a gente sabe, né, que infelizmente o IDAIC hoje, ele já não está mais nas mãos da prefeitura direto, né? E o IDAIC, infelizmente, eu falo, que foi um espaço que foi abandonado, que poderia ter jovens lá fazendo um curso técnico, aprendendo uma profissão e depois entrar no mercado de trabalho. A gente poderia estar fazendo de uma maneira grandiosa aquele espaço, aproveitando que, infelizmente, por má administração, foi perdido, né? E eu te falo, tem muitos jovens que passou pelo IDAIC, hoje você chega a ver eles na rua, que você, igual você que trabalhou lá, você sabe, vê na rua qual que é o valor, qual que é o aprendizado que ele teve lá, e às vezes muitos utilizam até hoje. E sem falar que muitas crianças iam para lá e tinha a primeira alimentação do dia, tinha o carinho, o respeito pelos profissionais que tinha lá, que eu conheço. Na época, quando o IDAIC funcionava de uma grandiosidade muito grande, que saía, se eu não me engano, era 2 ou 3 ônibus para lá, que é lotado de crianças e adolescentes, muitos não tinham condição de ter um alimento em casa, o primeiro alimento, e tinha lá. Infelizmente, a gente perdeu isso daí. Perfeito, o Carlinhos. Você colocar e se debruçar com cuidado no que representou o IDAIC, acho que todos eles que estão participando, todo mundo é unânime em falar sobre essa importância do IDAIC, mas você mostrou justamente na sua fala o que representa o IDAIC lá. A Rosângela, se eu não me engano, falou que trabalhou de 85 a 87, mas era uma proposta que iniciou anterior, se eu não me engano, 84. E vejam vocês, 30 anos depois, mais de 30, né? 35 anos depois, sim. Vejam a importância que isso tem como um modelo atual, porque todo mundo, nós viemos falar sobre isso, e hoje, com a grande necessidade que nós temos de, através de um modelo assim, poder ampliar para a oficina, de gerar essa oficina incubadoras, né? Talvez até pelo próprio espaço que o próprio IDAIC tinha, como o Rodrigo mencionou, e tinha muita coisa. Você ter essa preocupação de incubadoras, não só para a nossa população, mas talvez até para aquela capacitação que nós falávamos, a capacitação do servidor. Né, Rodrigo? Eu acho que você deve concordar comigo, né? Até porque você representa as duas aqui, tanto o IDAIC como a classe do servidor público. O Júlio César está te mandando um abraço. O Júlio César está te mandando um abraço aí, falando que participou com você naquele projeto também. De fato, sim, o Júlio César, ele foi professor lá, chegou a ser diretor, é um grande parceiro, um grande amigo, sempre que eu encontro com ele eu tenho que dar um abraço nele, porque é uma pessoa excepcional que eu sinto falta de não estar trabalhando com ele, de fato. E ele sabe que a gente lutou, nós chegamos a fazer mutirões, nós servidores, chegamos a arregaçar a manga e fazer coisas que estavam completamente fora da nossa função para
manter o IDAIC ativo, porque o servidor que é concursado, ele tem várias garantias, e obviamente ele não vai fazer algo que está fora do que ele tem que fazer. Mas nesse caso a gente abriu uma exceção. Então o Júlio, eu, o Wagner, o Márcio, o Silvério e vários outros que estavam lá, a gente foi pintar cerca, a gente quebrava cupim na marreta, cupinzeiro, a gente fazia o que era preciso, pintava a cadeira para a escola funcionar. Porque se a gente fosse esperar mesmo o poder público, na época, os administradores fazerem alguma coisa, a escola ia acabar antes do que ela acabou. A escola, ela chegou, se eu não me engano, a ficar sem alunos em 2018, algo assim. Mas se não fosse a gente correr atrás, tinha terminado antes, infelizmente. A gente segurou até onde deu, mas teve um momento que começou a ter um êxodo muito grande na escola. E a gente fica triste com isso, essa é a verdade. O IDAIC ele não é só um sítio. Alguém disse aí nos comentários que o IDAIC foi o maior projeto social de Cataguases, o Instituto de Desenvolvimento Agroindustrial de Cataguases. Essa sigla é muito importante, ela é muito forte. E não tinha outra cidade da região que tinha isso. Desculpa, Rodrigo, te interromper. A Geisa está falando justamente isso, outra educadora também, falando que o IDAIC era referência na política social para a juventude, né? Isso mesmo. Vocês não sabem quanto isso me deixa orgulhoso. É uma referência enorme. Para trazer essa lembrança, né, do governo Tarcísio Henriques, isso me deixa muito orgulhoso. E eu pergunto para vocês, e vou começar pelo Carlinhos. E até antes de perguntar, Carlinhos, eu vou fazer uma homenagem aqui a outro grande contribuidor desse projeto do IDAIC, desde lá do início, um grande amigo meu, o Geraldo Magela, que também desenvolveu um bom trabalho lá, junto até com o Júlio César, se eu não me engano, né, Rodrigo? Mas, ô Carlinhos, eu vou começar a pergunta para você. Você acha possível, sim. Depois eu quero que o Rodrigo responda também, você acha possível a gente ter um novo modelo do IDAIC hoje? Com certeza. Isso daí é possível, só depende da nossa administração, da força de vontade, e é uma coisa muito importante e necessário que a gente precisa. Precisa da nossa cidade. A Terezinha Reis está dizendo, né? Seria muito bom ver o IDAIC funcionando novamente, e quem sabe uma parceria entre educação, cultura, agricultura e meio ambiente. Olha onde é que nós podemos chegar, né? Se isso for bem explorado, né? Desculpa interromper, Carlinhos. Eu estou aqui falando, e a gente pode ficar falando aqui sobre IDAIC a noite toda, né? Desculpa te interromper. Não, sem problema. E com certeza, podemos. A gente temos exemplos que às vezes pessoas saem daqui da nossa cidade para ir para Rio Pomba estudar, para ir para outros lugares, porque a gente não tem aqui, dentro da nossa cidade, com espaços para isso, para fazer esse aproveitamento. Eu falo que a gente tem que começar a valorizar. Quantos pais começam a passar aperto ali de deixar o seu filho ir para uma cidade de fora, correr atrás dos seus objetivos de estudo, por quê? Às vezes não tem aqui, e poderia ter aqui. Então, eu acho que se tiver uma escola hoje funcionando conforme o IDAIC e buscando melhoria constante, com certeza, seria muito bom. Né, Rodrigo? Agora, eu também não sei, deixa até para o Rodrigo falar aí, o porquê, o que incentivou o fechamento, qual foi a dificuldade, a fraqueza para acontecer o fechamento do IDAIC igual que fechou. Porque profissionais com carinho e com amor do IDAIC, a gente está tendo o exemplo que o Rodrigo está falando aí, que eles pegavam na mão de obra e faziam os reparos que precisavam. Isso é o quê? Mostra o amor do que estava fazendo. O André está falando aí, ó, esse contato foi feito com a faculdade particular, de cessão do espaço do IDAIC para essa faculdade particular explorar, havia uma contrapartida, e que uma contrapartida miserável, vou assim dizer, pela importância do IDAIC. E até hoje, André, ela não foi cumprida, não. E aqui eu faço mais uma ressalva e rendo as minhas homenagens e meu abraço à doutora Maria Ângela, vereadora, que votou contra essa sessão, contra esse projeto, ela e mais um outro vereador, mas ela, por ser a única mulher na Câmara, eu rendo minhas homenagens para ela. Rodrigo, você pode falar mais alguma coisa a respeito dessa contrapartida que o André lembrou? Com certeza.
A verdade é a seguinte, ceder um espaço daquele, com uma quadra enorme, que nós demos uma revitalizada nela, com o prédio do Antônio Ribeiro, que é um prédio enorme, e uma pequena ele ficaria pronto, com uma contrapartida tão pequena e que nem foi feita, chega a ser absurdo, essa é a verdade. O Carlos perguntou por que o IDAIC acabou. O IDAIC acabou porque as últimas administrações viam o IDAIC como um gasto. Veja bem, vê se isso tem cabimento. As últimas administrações viam o IDAIC como um local que gastava dinheiro. Eles não viam que era um investimento. E veja bem, o IDAIC só passou mesmo a gastar, entre aspas, porque a gente sabe que é um investimento, não é um gasto, ele só passou a ser assim porque as últimas administrações foram tirando coisas dele. Era muito comum, a prefeitura está precisando de dinheiro, vamos matar um porco reprodutor do IDAIC. A gente quer fazer um churrasco para os servidores, vamos matar um boi do IDAIC. E assim, eles foram tirando e não foram reinvestindo. Esse é o problema, entendeu, Carlos? A situação ela chegou num ponto onde o IDAIC, o trator quebrava e não tinha uma peça de reposição. Os peões, os trabalhadores que realmente iam para a labuta, porque algumas pessoas não sabem, mas o IDAIC, na verdade, eram três instituições numa só. O Zé Henrique até citou o Magela, e posso dizer que quando eu cheguei ele já não estava lá. Mas os servidores que estavam lá sempre me disseram que funcionou até o Magela estar. No momento que o Magela saiu, ele era o coordenador geral. Essas três partes do IDAIC, que eram a Escola São José, a Escola Antônio Ribeiro e o sítio em si, cada um coordenado por uma pessoa, eles começaram a ver quem mandava, porque o central, que era o Magela, foi tirado politicamente e não colocaram ninguém no lugar dele. Então, sem uma liderança clara, eu acho que foi o primeiro ponto para o negócio começar a degringolar. E aí, infelizmente, foi ladeira abaixo. Por mais que a gente tentasse segurar, chegou na situação periclitante que está hoje. Desculpa, Rodrigo, te cortar aí, mas isso mostra só a fraqueza da nossa administração hoje, que ela deixa perder, não só como o IDAIC, como outras coisas que a gente chegou já a perder por conta de investimentos, que eles tiram para investir em outros locais e Carlos, acaba... eu acho que eu não estou conseguindo te ouvir. Você está conseguindo ouvir, André? Estou ouvindo. Tá dando problema aí, Rodrigo? Você tá com um delayzinho, tenta plugar o fone aí. O Rodrigo tá com um delayzinho pequeno. Tá chegando agora, Rodrigo? Acho que houve algum problema técnico. Deixa eu ver. Isso aí é muito bom, Carlinhos. Você pode continuar essa fala sua, até pela participação da população, Perdão, continua o que você estava falando. Eu não vou te interromper. Sem problema. É igual eu estava falando, que a gente, infelizmente, às vezes eles vão no investimento. Então, tira o investimento daqui, tira o investimento dali, a gente só vai perdendo as coisas que temos hoje de importante em Cataguases por conta disso. Porque, igual, eu vou te dar exemplo, não só fora, pegando ali só um gancho já fora do IDAIC ali, igual hoje em dia você pode ver que muitos... Igual para você tirar hoje uma identidade em Cataguases, é uma dificuldade imensa. Para você fazer uma documentação dependendo de uma receita, é difícil. É porque a gente começa a perder as nossas coisas e as nossas administrações que teve até hoje só está permitindo perder. Eu acho que a gente tem que começar a buscar essas coisas e não perder mais, né? Com certeza. Eu deixei você falar, porque tudo isso é patrimônio público, né, Carlinhos? Você tem esse cuidado com o patrimônio público, o IDAIC era um sensacional patrimônio do nosso servidor, né? O nosso servidor também não deixa de ser um grande patrimônio, né? E é aquele tal negócio, você ter esse abandono, você acaba perdendo muito. Rodrigo, agora? Tá de voltei. O som de vocês tinha caído, mas agora tá tudo bom. Eu vou te falar, você tinha falado, vou te lembrar aí, que você falou que o IDAIC, né, é educação e investimento, mas é necessário que se ressalte que é investimento quando você tem retorno no ensino de qualidade, né? E que a gente tem que trabalhar isso direitinho. Me parece que essa contrapartida da faculdade particular não foi devolvida.
Enfim, nós podemos pular para outra coisa, senão nós vamos falar aqui isso, e temos muita coisa para falar. Nós poderíamos falar sobre isso a noite toda, como eu já disse. Sim. E o mais incrível disso tudo, Rodrigo, que eu estava já conversando com o Carlinho, quando você voltou para melhorar o seu som, é esse descaso com o nosso patrimônio. Nós falamos sobre um grande patrimônio nosso servidor, né? E hoje com um patrimônio imobiliário, com um patrimônio do IDAIC, né? Mas muitos outros que a prefeitura perdeu, né? E você já teve oportunidade de conversar sobre isso comigo também. Esse cuidado que nós precisamos ter com o nosso patrimônio da prefeitura, né? Hoje nós estamos vendo, e nossas ruas, nossos calçamentos também são patrimônio nosso, e nós estamos, infelizmente, vivendo de politicagem e obras que acontecem de 4 em 4 anos. Cataguases não merece isso, Cataguases merece muito mais. É isso que eu estava falando agora recentemente. Infelizmente. Com um amigo dessa obra. Desculpa, Rodrigo, pode continuar. Pode continuar. Pode Não, continuar, eu estava falando aí. Tá, beleza. Eu falo. Se vocês quiserem falar, eu vou falar. Pode ir, Carlinhos. Pode falar, depois do Rodrigo fala. Pode ir, Carlos. Falar. Beleza, mas é igual eu estava falando, que é igual você falou, José. Infelizmente, hoje, eles trabalham só com o serviço em cima dos últimos tempos deles, né? No finalzinho dos 4 anos que eles começam a mostrar o que tem. Por que não vai investindo, melhorando e buscando ao longo dos anos todos? Porque a gente consegue ter resultado constante, com melhoria constante, com desenvolvimento constante, e não deixando perder para depois ir em cima da hora. É o que eles usam sempre falar, que o povo deixa a mente pequena, que lembra só do que está sendo feito ali. Mas hoje não, hoje o povo já está com a mente bem aberta e ciente do que eles estão vendo que não está tendo melhora. E é isso que a gente tem que verificar sobre essas melhoras. Continue aí, Rodrigo. Mas a população, Carlos, ela não é boba. Eu passo pelas ruas, eu vejo agora, né, que está chegando as eleições, eu vejo uma ou outra rua sendo asfaltada, uma coisa assim, um tapa-buraco, e a população percebe o que está acontecendo. Eles sabem que é uma situação que é um tapa-buraco físico, mas também é um tapa-buraco político. Essa é a verdade. Essas obras feitas agora em cima da hora. E a população sabe disso, o povo não é bobo. Pelo contrário, o povo é muito inteligente, muito sábio. Sim, e hoje o povo, eles já estão com a mente mais aberta, mais ampla, entendendo muito mais. E os jovens, os nossos jovens hoje, que está sendo menos valorizado na nossa cidade, que eu acho que poderia ser mais valorizado, dando mais oportunidade para eles já estão vendo e estão sendo conscientes, e eles têm o direito do voto deles, e o voto deles vale a pena. Então agora que é a hora deles começarem a rever, a se conscientizar nisso daí e começar a buscar o melhor para eles, né? Meu abraço a Maria Lúcia Guimerich, ela cita aí a importância do Cine Edgar. Teve outro amigo nosso que comentou aí também, a gente entrar na pauta sobre o Cine Edgar. Vamos falar sobre o Cine Edgar, que é outro grande patrimônio nosso e que, junto da nossa cultura, e aí eu costumo falar não só do cinema, né, mas junto da nossa rica cultura cataguasense, pode ser muito bem explorada para gerar não só lazer para a nossa cidade, mas também gerar renda a curto prazo. Acho e acredito fielmente que a cultura pode ser a solução para nós, para gerar renda a curto prazo. O que vocês pensam do Cine Edgar? O que vocês gostariam de ver funcionando no Cine Edgar? Olha, o Cine Edgar, no meu ponto de vista, ele é um espaço que está ali parado, que pode ser utilizado... O Cine Edgar, para mim... Perdão. Pode falar, Rodrigo. O Cine Edgar, para mim, ele tem um valor sentimental muito grande. Primeiro no cinema, foi no Cine Edgar.
Eu acho que deve ter tudo com vocês também. Meu pai me levou para ver Rei Leão. Eu me lembro na época, a fila dava volta naquele quarteirão ali, e era muito bonita, né, de se ver. Infelizmente, ele está lá abandonado. O Cine Edgar, ele é um espaço maravilhoso. Eu acho que as gestões deveriam olhar para ele com mais carinho. Não só o Cine Edgar em si, a parte de cima também, que também pode ser utilizada como um local mesmo de estudo e como um local de valorização da cultura da nossa cidade, porque nós somos Cataguases, nós somos o berço do cinema nacional praticamente. Então, por que o nosso primeiro e maior cinema está da forma que está? O que está acontecendo? Esse é o problema. O que você acha, Carlos? Não, é igual. Isso daí, igual você falou, foi bem lembrado que eu também, o primeiro filme Rei Leão, que eu vou assistir, foi lá também no Cine Edgar. A gente, muita família. Que legal. Que legal. Fizeram lá. E anteriormente, antes de ter lá, quantos eventos não aconteciam lá? E hoje não acontece. Por quê? Igual, olha só, antigamente tinha a Assunta Leone que apresentava peças de teatro, muito. As peças de teatro, os balé da Assunta, que dava um público muito grande. Hoje, se uma faculdade precisasse de um espaço para fazer colação de grau, uma apresentação, vamos dizer assim, um treinamento direto com o público ali, por que não uma palestra, até mesmo da prefeitura, pegar, utilizar? E aquele espaço de cima, eu estou vendo que a Marcília está aí, a Marcília que trabalhou comigo na Energisa, foi ela que até que me treinou muito lá na Energisa, um forte abraço para ela. No caso, a gente fez algumas festas lá em cima, naquela parte do Cine Teatro lá. É um espaço que era aproveitado. Anteriormente, a prefeitura trabalhava como uns 15 anos. Sim. Das meninas que estavam fazendo naquele ano, tinha uma festa lá excelente. Por que isso não tem mais? Por que essas coisas acabou da gente começar a incentivar diretamente, voltar isso para os jovens? Que isso seria muito bom. Quantas pessoas aproveitou carnaval lá? Eu vejo as minhas tias mais antigas falando isso. É muito grande, um coração grande e feliz. Importante. Pode falar, Rodrigo. Eu quero até puxar aqui, agora a gente está falando de cultura, sobre a Lei Ascânio Lopes, que é uma lei que ajudava, né, os novos artistas de Cataguases, mas à medida que os anos foram, importantíssimo ter esse incentivo, mas a partir do momento que ela foi colocada, os anos foram passando, eu mesmo me inscrevi várias vezes, eu também sou escritor, e eu fui percebendo que havia uma panelinha, infelizmente. Sempre ganhavam pessoas que estavam ali envolvidas. É claro que, vez ou outra, ganhava alguém que merecia, mas é uma lei que deveria ser revitalizada. Eu não sei como é que ela está na Câmara nesse momento, porque eu sei que ela não está sendo cumprida. Ela não está acontecendo, não está saindo edital. E eu não sei por quê. Porque se é uma lei, qual que é a desculpa para a gente não estar investindo na cultura? O que aconteceu... fazer uma adendo na sua fala. Pode falar, José. O que aconteceu foi uma má programação e um dos beneficiados por ela lá em 2015, se eu não me engano, 2014, 2015, não prestou contas. E nós não podemos publicar, o executivo não pode publicar novos editais e ampliar isso para novos artistas, enquanto essa prestação de contas lá de trás ela não for prestada. Não houver essa prestação de contas, aqueles recursos que foram, talvez, desse pequeno grupilho que foi beneficiado lá atrás, isso não vai andar. Então, nós devemos encontrar esse problema, né, batalhar e trabalhar em cima dele para se resolver. Mas o Cine Edgar, seja através de parceria público-privada, e a Mônica Botelho já há algum tempo já se manifestou a respeito disso, até o Marquinho, que estava junto, o Marquinho Andrade, que vocês conhecem muito bem, está aí com a gente, pode confirmar também, e ele mesmo falou isso comigo outro dia, nós estávamos numa dessas conversas que nós temos feito, e ele estava comentando comigo que a Mônica Botelho, através da fundação, já se prontificou em investir um dinheiro ali, fazer uma parceria junto da prefeitura,
para ter muita coisa funcionando, como vocês dois mesmo disseram, e outros comentários aí de oficinas, né? Você trabalhar teatro, cinema. E a Maria Quaresma também, uma artista nata e sensacional também, inteligentíssima, mencionou aí da necessidade. A Vânia Graciola, desculpa interromper, Vânia, meu abraço a você. A Maria estava comentando da necessidade de a gente levar essa cultura para os bairros. E aí eu vou comentar, desculpa pular esse ponto, mas também é cultura nossa. Sim, a muito importante. Levar isso para os bairros, estender a cidade, esse apoio cultural que a Maria está falando. Eu estava conversando com muitas pessoas do carnaval, e tem alguns mentirosos aí falando que eu sou contra o carnaval, que não vai ter carnaval comigo. Mentira. O que eu quero é que o carnaval aconteça independentemente do prefeito. Quero que essa festa cultural, não só o carnaval, Folia de Reis, que eu presenciei durante a minha infância inteira, né? Bate-pau do seu Zico lá, que já faleceu, infelizmente, lá de Cataguases, todas essas festas populares, e em Cataguases nós temos muitas. Eu estava dando ideia para esse pessoal do carnaval que conversou comigo, a gente fazer ano que vem um carnaval fora de época, já que por causa da pandemia, isso provavelmente não vai acontecer no início do ano, fevereiro, março. Sim. Que a gente faça talvez em setembro, no aniversário da cidade, e que a gente possa fazer isso pelos bairros, né, promover esses eventos pelos bairros, enquanto a gente reconstrói um Cine Edgar, que também pode ser um centro de funcionar isso, né? O Ricardo Paz, também um grande amigo nosso, está falando aí, tem que levar a cultura na periferia e descentralizar essa preocupação dos atuais gestores. E pelo município também, infelizmente, para olhar pelos nossos municípios também, fazer as coisas acontecer lá para eles também, que às vezes ninguém pega... Tem aquele olhar, só tem um olhar no finalzinho da reta. Então, eu acho que tem que ser. É igual, e uma outra coisa muito importante que o Lucas falou ali, a gente tem que nos valorizar nossas culturas que a gente tem, as nossas coisas que a gente tem dentro da cidade. É igual a gente tem um museu a céu aberto e não é valorizado. Muitas crianças, às vezes, não sabem, não conhecem, não entendem nada do que nós temos, por conta, às vezes, até o incentivo da própria cidade. Carlinhos, vou te corrigir, desculpa te corrigir, mas quem me ensinou isso foi o Marquinhos também. O Marquinhos falou que, na verdade, é uma galeria, que está só vinculada aqui ao centro, né? Uma galeria a céu aberto. Isso. Mas Cataguases tem muito mais. E, aproveitando um gancho que você falou do Marquinhos, lembrei, a Mônica, uma vez ela tentou trazer para a cidade uma faculdade de cinema, um polo da faculdade de cinema da Bahia, para ser usada lá no João 23, e infelizmente a gestão na época não tinha permitido, não liberou a essa liberação de funcionar. E olha que a gente perdeu mais uma coisa muito importante. Entendeu? Infelizmente, a nossa cultura perde muito, se não houver essa parceria público-privada, né? Não, Rodrigo, com certeza. O Rodrigo sabe... Eu tenho um tema aqui que eu queria falar. Sim. A gente está discutindo aqui sobre levar arte e cultura para a periferia. Mas eu vou citar uma coisa interessante. Já existe arte e cultura na periferia. O problema é que o poder público não está indo lá para abraçar o que está acontecendo. Eu tive a oportunidade de ser coordenador do serviço de convivência, ou seja, eu coordenava as oficinas que aconteciam dentro do CRAS e nas imediações dos CRAS. Para quem não sabe, Cataguases tem 3 CRAS, que são os centros de referência da assistência social, um no Leonardo, um no bairro Justino e um no bairro Sereno. E a verdade é que em todas... O André Pacheco está aí. E eu acredito que praticamente Cataguases... Oi? O André Pacheco está aí com a gente. Sim, ele é de Sereno. Pode continuar. Sim, exatamente. Acontece que o poder público ele deveria observar e dar a mão mesmo para os voluntários. Porque essas coisas estão acontecendo. Se você for nos bairros, você vai encontrar roda de capoeira, entendeu? Você vai encontrar pessoas dando aula de jiu-jitsu de graça. Aqui no meu bairro, no Zona Nascente, nós temos pessoas que dão aula de hip-hop,
Nós temos o mestre Bené, que tem um ensinamento fantástico, milenar sobre o Karatê. Só que falta o poder público abraçar esses voluntários, tirar um pouco a burocracia de lado, tirar um pouco a politicagem, abraçar esses voluntários, porque eles já estão fazendo. Já tem cultura lá. Basta com que o poder público vá lá e dê a mão e falar, poxa, que bom, obrigado, vem comigo, vamos fazer junto, impulsionar, vem cá, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, vamos dar mídia, vamos jogar um holofote. Não é nem só incentivar, é impulsionar isso. Não, só falta vontade política. Não, é isso aí falar impulsionar. A cultura, eu acho que eles deixam assim, alguma empresa grande vai fazer, aquilo e não vai. Que igual eu te falo, o CTM antigamente funcionava numa perfeita sintonia, num sentido tão grande. O Marquinhos, que sempre teve as peças de teatro, que sempre lotava, que dava o prazer de você sair, às vezes, domingo de casa, para ir lá assistir aquela coisa gostosa de se ver. Hoje você não tem, mas é por quê? Porque só deixa para as empresas. Eu acho que está na hora da prefeitura começar a incentivar a isso para as pessoas terem de fazer. Que aí hoje a nossa cidade tem muita gente de fora. Elas pegam e falam, a gente não tem nada para fazer. Mas é por causa de falta de investimento. Perfeito. E não adianta a gente ficar só com a iniciativa privada, que é importante nisso tudo, mas tudo depende, tudo vai acontecer da política do poder público, da administração pública. Esse incentivo, eu tenho conversado muito com o Marquinhos, você lembrou muito bem, o CTM tem importância nessa cultura localizada. Eu não vou falar de periferia, não, porque para quem está lá na Praia Preta, a periferia é o centro. Eu já falei isso e eu acredito nisso também. Né? São os bairros mais afastados do centro, mas não é periferia. Periferia, se a gente começar a tomar por si o homem, e ele representa o centro disso tudo, a periferia é quem está longe dele, né? Para quem está lá em Serena, a periferia é no centro. Então, se a gente pegar esse projeto do CTM e muitos outros, do Bené, que o Rodrigo falou, e centralizar ele, levar ele para os bairros, para que ele aconteça nos bairros, tenho certeza que nós vamos ter muitos jovens fora das drogas, fora da violência, da violência pública e imbuídos dessa construção cultural, gerar muito evento para nós, muita cultura e muita renda. Tenho certeza disso. E sem falar que você, trazendo isso, você começa a dar o incentivo para o artesanato, para outras coisas, e a pessoa começa até a fazer uma renda com aquilo, às vezes, que aprende ali. Quantas pessoas que teve algum projeto social, que trabalhou e conseguiu ter um resultado de trabalho através disso? Isso, sem dúvida. Tá aí o educador Rodrigo para falar para a gente. Não é? De fato. Eu queria até lembrar aqui da situação, voltar na questão do guarda-mirim, que hoje é o adolescente cidadão. Para ligar mesmo com esse assunto, porque para nossa geração, tinha dificuldade de conseguir o primeiro emprego, sempre teve, mas para essa geração agora está sendo mais difícil. E eu não estou nem falando da pandemia, eu estou falando que essa geração é difícil para eles conseguir o primeiro emprego e entrar no mercado de trabalho. E a prefeitura sempre ajudou com o guarda-mirim. Só que, por algum motivo também, o número de jovens que participam, ele foi diminuindo com o tempo. Eu me lembrava que havia pelo menos uma centena de jovens indo e vindo com aquela uniforme do guarda-mirim, e a coisa foi diminuindo, até que hoje, se eu não me engano, devem ter uns 20 ou 20 e poucos que estão contratados. E por que isso aconteceu? Essa porta de entrada importante para o jovem de Cataguases, por que ela foi ficando cada vez menor, de forma que a pessoa tem que se espremer para passar, e muitas das vezes, infelizmente, só passa quem é indicado? É isso mesmo? A gente vai deixar um programa tão importante virar um joguete político? Olha, é o que eu falo. É nossa responsabilidade bater o martelo e fazer acontecer. É o que eu falo. Os jovens, hoje em dia, eles precisam. E as mães também querem muito esse apoio dos jovens dentro disso. Porque, igual eu trabalho na empresa que a gente trabalha com jovem aprendiz. E muitas mães me perguntam, Carlinhos, como é que eu posso fazer para o meu filho entrar como jovem aprendiz?
e qual que é a dificuldade que elas encontram. Porque hoje o jovem aprendiz que tem é só através muito do Senai. Mas na nossa época, na nossa juventude, tinha o jovem aprendiz, que era o guarda-mirim, e era difícil você, às vezes, conseguir vaga de tanto que era concorrido. E naquilo ali, muitos jovens que estão ali ajudou a alimentar a família com o dinheiro que ganhava, pois não precisava de tirar da família para se manter e fazer o que ele tanto queria. Muitos viraram empresários, muitos aprenderam uma profissão e estão hoje dentro do mercado de trabalho em grandes empresas, porque aprenderam naquilo ali, porque aquilo ali é uma escola, não é só um trabalho, é uma escola. E hoje você vê que não tem valorização nem na prefeitura, nem em outro local, nem nas empresas grandes e pequenas para o jovem, Vocês estão falando perfeitamente, e eu até estou ouvindo muito bem vocês, porque essa necessidade da gente olhar para o que deu certo no passado, não fechar os olhos para isso, é muito importante. E todo mundo concorda com a gente, e a Lucimara está falando da gente ampliar e levar esses projetos sociais para o distrito, né? A Elina, o Rodrigo, falando aí que trabalhou com você nessa proposta do Ser Jovem, né? Que você trabalhou com ela. Beijão, Elina. Ela está mandando um abraço para você. O Carlinho também. Com certeza, Elina. Isso aí, tá aí, ó. Elina. A Elina está falando. Beijão e abraço para você, Elina. Uma excelente profissional. E veja que esse cuidado desse adolescente... Ela é excelente profissional. Espero que um dia ela volte a trabalhar com a gente. Sem dúvida. Essa importância da preocupação com o adolescente, hoje, adolescente cidadão, ela se mostrou ainda mais carente, mais necessária, porque a pandemia, infelizmente pela pandemia, eu vou falar até que felizmente, tardiamente, isso veio pela pandemia e nos abriu, nos expôs a necessidade da gente ver essa desigualdade, né, que há muito já assolava, não só a Cataguases, mas as outras cidades, e da gente trabalhar com isso, seja com inclusão, né, pelos PCD, né, Carlinhos? Essa necessidade de você ter um plano de mobilidade, a necessidade de você ter também a inclusão do jovem na construção disso tudo, de formar o caráter dele por projetos sociais. O Ricardo Paiva, uma excelente pessoa, também mencionou que as escolas de samba têm importância nisso, nessa construção do jovem, né? De você mostrar para o jovem a importância não só da cultura, mas do trabalho, da educação, aí o Ricardo mencionando. Então, por causa da pandemia, que veio expor essas desigualdades, nós vemos a necessidade de voltar a atender isso, né, na sua mais básica forma educacional, né, e aí a necessidade, Rodrigo, de você ter esse trabalho de assistência social do CRAS, tenho certeza que todos eles envolvidos aí, a Clarice, um abraço a todos eles, o André Pacheco, a Ana Paixão, que é educadora também, a importância que nós vamos ver dos CRAS funcionando, e assistência social como um todo, funcionando perto da Secretaria de Educação, para a gente levantar essas necessidades e esses dados e ter isso, essa utilização, até através de uma Secretaria de Cultura, por que não, da gente levar isso para essa parcela mais carente, através desses dados que a gente possa coletar. Né, Rodrigo? Você concorda comigo que tem experiência nisso? Sim, sim. O Edson até falou aí que ele gostaria de ver o comércio local abraçando o projeto do Adolescente Cidadão. Mas aí eu vou citar uma coisa aqui, que é o seguinte: o projeto do Adolescente Cidadão hoje, ele está parado porque, por algum motivo, por alguma falta de vontade política, não há uma regularização da lei que regulamenta o projeto. Então, assim, o projeto ele vem ficando pequeno por vários motivos, mas um deles é porque o poder público atual foca em outras coisas e não vai atrás de regularizar o que precisaria estar regularizado. No momento que o poder público tiver a vontade de fazer acontecer, ele vai até o comércio, olha aqui, empresas, empresários, vamos abraçar esses jovens, vamos juntos, a gente vai fazer uma parceria, a gente vai dar a mão e vai junto. É assim que tem que acontecer. Agora, se o poder público não dá o passo inicial, como é que os comerciantes vão entrar nisso? Não tem jeito. Perfeito. Esse impulsionamento, né, Rodrigo? Né, Carlinhos? Começa com o poder público. Esse exemplo começa com o poder público. Muitos comerciantes,
empresários em Cataguases podem abraçar a causa. Eu acho que se o poder público começar a fazer esse trabalho do adolescente cidadão perto da municipalização do trânsito e do controle do estacionamento rotativo e do trânsito em geral, que nós vimos em muitas cidades brasileiras, sim, isso seria um exemplo e um empurrão para que as empresas também abracem isso, né? Financeiramente e socialmente, reconheçam a importância disso. Né, Carlinhos? E no caso, e isso daí é importante, não só, a gente está falando não só das grandes empresas, mas as pequenas também, que desde a pequena empresa que ela consegue ter o incentivo e o apoio para ter uma pessoa jovem aprendiz ali aprendendo, criando uma profissão, isso é muito importante para a cidade, para a população em geral. Porque quem me dera se eu pudesse ter, na época ali, uma oportunidade de ter entrado cedo no Guarda-Mirim, que eu não entrei, por conta que os meus pais não permitiram, mas eu tinha um sonho e a vontade de entrar. Você pode promover isso muito. Como jovens, todos nós três aqui somos jovens e aqueles todos que não estão nos vendo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que nós temos para mudar, né? Aprender com esse passado que o Rodrigo contribuiu e você, Carlinhos, contribuiu também, e essa experiência que nós temos, nós podemos transformar isso tudo através do voto. Eu gostaria que vocês falassem para todos aqueles que nos ouvem, principalmente para essa juventude que merece e precisa ser cuidada, né, em todas as suas formas, começando pela educação, cultura, esporte, tudo. Eu gostaria que vocês falassem da importância do voto. Pode começar, Rodrigo. Bom, o voto, ele é a nossa arma principal, essa é a verdade. Nós não votamos de 2 em 2 anos por nada. E é muito importante as pessoas entenderem que, no passado, com pouca informação, a informação no passado era centralizada, né? Ela descia da Globo, ela descia dos jornais, vinha para a gente, tinha uma resposta. Hoje a gente está aqui fazendo uma live no Facebook, que é uma empresa estadunidense, então a informação agora está descentralizada. Não tem mais isso, não tem mais essa história de vou vender o meu voto por uma cesta básica. O povo sabe disso agora, ele está esperto, e ele está se comunicando. Então agora, o voto, se ele era uma espada no passado, agora ele é um canhão. Porque agora as pessoas sabem o que o candidato fez, o passado dele, sabe a trajetória, então não tem mais como esconder nada das pessoas. Isso que é importante, entendeu? Esse poder descentralizado fez o voto, que já era algo poderoso, ficar mais poderoso ainda. Perfeito, perfeito. Finalzinho seu que ficou mudo aí, Rodrigo. Pode falar, Carlinhos. Nós estamos chegando no fim. Continue a sua fala aí, Carlinhos. E eu acho que é importantíssimo agora a gente ter consciência, saber o que está fazendo e buscar a mudança. Você está com poder agora na mão. As pessoas da população estão com todo o poder na mão agora. O direito é dela de querer mudar. Só depende dela. E o voto dela que vai fazer a mudança. Perfeito. Se tinha algum problema, agora está na hora de você resolver. Já que a hora de mudar é agora. E o seu voto vai valer a pena. Para melhor e com substância, né? Com fundamento, né? E esquecer e abrir a mente e lembrar que aquela coisa de vender voto é uma coisa que é crime, é errado, e a pessoa está vendendo, você está comprando seu voto ali, mas depois ela não vai querer mais nada com você. Não só o voto, né? Não só a compra por troca de qualquer outro benefício, mas muitas vezes por falsas promessas, né? E como é o que eu falo, às vezes você não precisa de prometer nada, e sim ter força de vontade de fazer, e correr atrás e buscar. Não precisa prometer, precisa de você arregaçar a manga e correr atrás e fazer acontecer. Eu ia passar para o Rodrigo, então eu vou passar para você, Carlinhos, e na hora que ele voltar para ele se despedir, eu gostaria que você se despedisse, mandasse seu abraço para todos nós, minha admiração que você sempre teve, desde quando eu fui atendido por você lá atrás, na Energia, quando eu tinha uma reivindicação, o Rodrigo está voltando aí. Eu gostaria que você se despedisse e falasse para nós
o que você pensa e o que você quer de Cataguases. Então, eu quero agradecer a todos que acompanharam aí. Eu vi grandes amigos participando aí. E eu acho que eu quero um Cataguases melhor para mim e para todos nós. E a gente precisa disso. A gente tem que esquecer que Cataguases estava só sofreu e buscar agora felicidade. E é isso que eu quero. Um Cataguases diferente, melhor para mim e para todos. Joia. Rodrigo, você deu uma caída aí. Eu acho que sua inteligência. Sim. Mas agora tá tudo. Trazer seus projetos. Eu gostaria que você despedisse, mandasse um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo e falasse o que você pensa e o que você quer para Cataguases. Certo, José. Cataguases é uma cidade excepcional. Nós temos a vantagem de estarmos assim. A gente é interior, mas a gente é um interior que está praticamente no centro dos 3 maiores centros do país, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Então nós temos um poder geográfico, a gente tem um poder humano muito grande, e a gente está no momento. Independente em qual candidato que você que está nos ouvindo vai votar, cobre dele. É importante que você cobre. Só assim que a gente vai fazer com que as pessoas que se candidatem levem a sério. Essa é a verdade. Cataguases ela tem um potencial enorme. E a gente está no momento, a gente está no caminho certo. Basta a gente seguir essa trilha de cobrança, de abraçar o poder público, de dar a mão, que a gente vai longe. Eu tenho certeza disso, estou sentindo uma positividade muito grande e é o momento da mudança, é agora, pessoal. Uma boa noite a todos que participaram da live. Boa noite, Carlos. Boa noite, José. Boa noite. Estamos juntos para qualquer coisa. Um abraço a vocês dois, a todos vocês que nos assistiram. A importância da gente continuar lutando por Cataguases e por essas melhorias, uma mudança que realmente vai nos trazer o melhor, uma mudança com substância, com fundamento. Nós já mudamos outras vezes e isso não representou necessariamente uma melhora. Nós falamos aqui de coisas do passado que precisa ser atualizada e que pode ser colocada em prática novamente. E já deveria estar em prática, né? Infelizmente, hoje inutilizada. Sim. Meu abraço, meu fraterno abraço a vocês dois. Deus nos abençoe e que nos ilumine. Uma boa resto de semana a todos. Uma boa noite. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Forte abraço. Boa noite, gente. Tchau, tchau.